Fala Tricolada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou Alexandre Antônio. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal que só fala de Fluminense, o canal da família Tricolor. Peço que deixe o gostei, clica no joinha e se inscreva aqui no canal. Rapaziada, tenho recebido perguntas, constantemente eu tenho sido perguntado sobre o que eu estou achando da formação do elenco para 2022. Se há uma qualificação no elenco, uma melhora do elenco de 2021 para 2022. Estão me questionando, me colocando de contra a parede, perguntando: e aí, o elenco está melhorando? O que você está achando da contratação do Pineda, do Cristiano? Você acha que a chegada do Felipe Melo qualifica a equipe, dá uma melhorada no time para a próxima temporada? A chegada do William Bigode, o que você acha? O time está se reforçando bem, o Mário está fazendo boas contratações para o ano 2022, isso tem melhorado a equipe? Vamos lá, vou responder. Rapaziada, sinceramente, eu conheço pouco do Pineda, que chegou para a lateral esquerda e que faz também função de lateral direito. Eu acho que esse negócio do jogador canhoto fazer função de lateral direito, acho que acrescenta pouco. É bom quando o jogador é ambidestro. Né, o jogador ele joga nas duas laterais com facilidade. Tem perna direita e tem perna esquerda com qualidade para fazer cruzamento e buscar a bola no linha de fundo. Acho que só ele fazer o lado esquerdo ofensivamente, o lado direito ele funilar, jogar por dentro ou jogar de forma mais defensiva pelo lado direito, acho que acrescenta pouco. Para isso, setor defensivo, a gente tem o Samuel Xavier e o Calegari que jogam na lateral direita. Eu acho que o Fluminense precisa de um lateral direito que chegue na linha de fundo e jogue como ala ou como lateral ofensivo, e o Pineda não vai poder fazer isso. Não vai adiantar nada a gente ter um jogador que jogue nas duas posições, mas jogue bem numa e na outra quebre o galho. Se for para quebrar o galho, o Samuel Xavier quebra lá na lateral direita. E também eu conheço muito pouco do Pineda, e creio também que você conhece muito pouco. Acho que você não acompanhava constantemente os jogos dele. Acho que é uma aposta, mesmo com 29 anos de idade, um jogador que nunca foi para a Europa com essa idade, já está chegando na casa dos 30 anos, mas é uma aposta de trazer para o Fluminense essa contratação. Não acho que vai qualificar a lateral esquerda do Fluminense. Temos o Marlon, e está chegando dois laterais para uma posição só, né, para a lateral esquerda. Temos o Marlon e o Danilo Barcelos. Acho que não vai adiantar muito você trazer Pineda e Cristiano e manter o Danilo Barcelos no elenco. Daí você tem Marlon, Danilo Barcelos, que tem a aprovação do elenco. O Fred adora o cara, o elenco também gosta do Danilo Barcelos. A gente viu na Flu TV várias vezes o Danilo Barcelos tendo a palavra de incentivo e de orientação aos jogadores, então ele tem um tipo de liderança positiva no elenco. Tá chegando um lateral esquerdo da Moldávia, que eu também conheço muito pouco, só despontou agora porque deu algumas assistências a mais na fase preliminar da Champions League, mas os números dele anteriores são bem abaixo. Na Champions League que ele deu um brilhareco, e isso foi o suficiente para o Mário ir lá e tentar trazer esse jogador, e está em negociação final, faltando exames e assinatura do contrato. Então o Fluminense já começa errado na contratação. Está trazendo dois laterais esquerdos para uma posição em que já tem o Marlon e que já tem o Danilo Barcelos. Vai ter que se desfazer de um ou do outro. Mas será que o lateral esquerdo lá da Moldávia, que chegou agora, o Cristiano, e o Pineda, são superiores ou são do mesmo nível de Marlon e Danilo Barcelos? Pelo menos do Marlon, porque o Danilo Barcelos a gente sabe que desse mato não sai cachorro. É um jogador muito fraco. Mas pelo menos do Marlon. Tem como esses dois laterais esquerdos que estão chegando, tem como rivalizar com o Marlon na posição de titular da lateral esquerda? E também tem essa questão aí, se vai ficar com um ou com o outro, com o Marlon ou o Danilo Barcelos, se vai emprestar, porque os dois têm contrato ainda com o Fluminense. E a lateral direita está descoberta. Até agora o Fluminense não contratou nenhum lateral. Teve Rafinha no radar, teve Daniel Alves no radar, e não contratou ninguém para lateral. E o que me preocupa é que o Ceará buscou a contratação de Samuel Xavier e o Fluminense não quis liberar o jogador. Então é um sinal que o Fluminense está com dificuldade para encontrar um lateral direito para reforçar a equipe. Teve aí o Rodinei do Internacional e do Flamengo, né? Parceiro do Flamengo, mas se interessou por ele, a coisa não vingou. O Rafinha também, que teve lá um interesse no começo, depois também não aconteceu.
E o Fluminense precisa se reforçar na lateral direita. No setor defensivo, eu não estou vendo melhoras. O Marlon fez um final de campeonato bem interessante, com boas assistências. Eu acho que o Marlon, na minha opinião, deveria permanecer como titular da lateral esquerda, então a lateral esquerda não muda. A lateral direita, pelo andar da carruagem e da lentidão das contratações, deve ser o Samuel Xavier o titular. A dupla de zaga é a mesma do ano de 2021, eu não acho problema nenhum com essa dupla de zaga. Eu acho que o David Braz, o Lucas, claro, e o Nino são bons zagueiros. O Fluminense com a dupla de zaga não tem problema, só se o Nino vier a ser vendido, ou o Lucas, claro. Acho que o Fluminense deverá procurar um zagueiro de melhor qualidade, mas está vindo aí o David Duarte. Então acho que na zaga não modificou muita coisa. É praticamente a mesma coisa do ano passado, mesmo com a chegada de 2 laterais esquerdos. Não são nomes fortes, na minha opinião. Já no meio de campo a gente tem volantes de qualidade, né? A gente tem André, tem Martinelli, tem o Wallace, tem vários garotos que poderiam ter oportunidade, como o Alexandro, até o próprio Wallace que eu já citei, tem o Iago, tem o Nonato. Então, para a posição de volante, o Fluminense está bem reforçado. Mas mesmo assim o Fluminense foi lá e trouxe um veterano, né, que é o Felipe Melo, para jogar nessa posição. Espero que o Felipe Melo jogue como um 8, um pouquinho mais avançado, um volante que saia mais, que se aproxime mais da área. E que o André, ninguém mexa no André, o André fica ali posicionado naquela situação em que ele evolui mais, que é o da marcação e da proteção dos 2 defensores. Então foi um up, né? Foi um jogador que chegou para acrescentar a uma posição que já tinha bastante jogadores. Espero que com a chegada do Felipe Melo ele não tire o espaço dos outros volantes, como no caso do Martinelli ou de uma possível subida do Wallace. É mais um jogador para uma posição que está repleta de jogadores. Esse que é o problema. Enquanto você na lateral direita você não tem ninguém, praticamente, são os mesmos laterais do ano passado. Na lateral esquerda chegaram 2 laterais numa posição que já tem 2 laterais, né? São Marlon e Danilo Barcelos. Aí você traz um volante para uma posição que está repleta de jogadores. Mas pela experiência, pela liderança do Felipe Melo, pelo menos acrescentou alguma coisa. E o setor da armação do meio de campo, que ninguém especula, não tem informação nenhuma. O Fluminense até agora não deu as caras sobre contratar um camisa 10. Então o meio de campo, na minha opinião, está muito mal acabado, precisando muito de se reforçar. Trouxe um volante para uma posição em que já tinha bastantes volantes. Não trouxe um jogador para uma posição que está muito carente, que é o meia de armação. Que no caso, Casares e Ganso são os únicos ali que podem jogar como camisa 10 no esquema do Abel Braga, no 3-4-3 ou no 3-5-2 ou no 4-4-2. Certamente ele vai precisar de um camisa 10 e ele vai lançar a mão dos que já tem aqui. Então não mudou nada de 2021 para o ano de 2022. São os mesmos 2 meias armadores. O Fluminense não contratou um meia armador para o elenco. Então o meio de campo do Fluminense não foi qualificado. Não houve uma melhora até o momento nas contratações do Fluminense, né? Porque pode ser que esteja negociando com camisa 10 na surdina, debaixo dos panos, que ninguém saiba. Aí surge o nome e todo mundo fica feliz. Mas até o momento, o time não se qualificou, não melhorou no setor do meio de campo. Ah, mas trouxe o Felipe Melo. Mas tem um monte de volante bom de bola também no elenco do Fluminense. E jovens. Dão uma mobilidade, esse negócio todo. Aí no ataque. No ataque até o momento, a gente já se desfez do Abel Hernandes, já foi embora. O Bobadilla certamente vai se apresentar ao Guarani no começo de janeiro, né? O presidente do Guarani, lá do Paraguai, já afirmou que o Bobadilla está retornando para se reapresentar à equipe. O Fluminense não quer comprar o Bobadilla, o Fluminense quer um reempréstimo, parece que a coisa não vai acontecer. Então vamos perder o Bobadilla, vamos perder já perdemos o Abel Hernandes. Temos o Fred nessa situação em que não aguenta jogar os 90 minutos, com dificuldade para atuar devido à idade avançada. Temos o JK, que está lá na copinha, que é um bom centroavante, que pode ser muito bem utilizado. Temos a chegada do William, que pode jogar pelo lado do campo, com menos intensidade, porque é um cara de 35 anos e nunca teve essa velocidade para jogar pelos lados do campo, essa facilidade no drible, não tem as características que tem o Luiz Henrique, de velocidade e de intensidade. Mas podemos utilizar muito bem o William como centroavante, ou como falso 9, na ausência do Fred, ou até como titular.
no lugar do Fred. Temos negociações em aberto com o Cano. Temos negociações que ficaram pelo meio do caminho, como do Ricardo Goulart. Contratações ou especulações que não vingaram, que não foram para frente, no caso do Elkson, ou até mesmo no caso do Alan, que ainda tem contrato na China. Então, na verdade, o que tem de novo para a próxima temporada é a chegada do William Bigode. Aí você acha o quê? Que o Fluminense se reforçou bem para o ataque? Eu acho que o William é um bom jogador, pode acrescentar muita coisa ao Fluminense, mas o Fluminense precisa de mais. O Fluminense precisa de um centroavante para ser titular, um camisa 9, goleador. O Fluminense precisa de um ponta que jogue pelo lado direito, um jogador de velocidade que busque a linha de fundo. O Fluminense ainda, na minha opinião, precisa se reforçar. Mesmo com a chegada do William Bigode, o Fluminense precisa de qualificação no setor ofensivo, principalmente para a camisa 9. E o Cano é esse jogador que, se chegar ao Fluminense, você pode dizer: esse cara bota o Fred no banco, esse cara vai resolver os nossos problemas na hora do arremate, na hora de ser um goleador, de ser um artilheiro. Vamos ficar tranquilo na ausência do Fred e colocar esse jogador? Será que o Cano vai trazer essa tranquilidade pra gente? Eu ficaria mais animado se esse nome fosse o Ricardo Goulart. Mas infelizmente a coisa não aconteceu com o Ricardo Goulart, a gente tem que pensar um pouquinho mais pra frente. Acho que o Fluminense deveria investir no Gilberto, acho que o Fluminense deveria investir no Elkson. Acho que Elkson e Gilberto do Bahia, que está negociando aí firme e forte com o Ceará, qualificariam melhor o ataque do Fluminense. Aí daria um pouquinho mais de esperança à torcida tricolor e um pouquinho mais de confiança de que esse ataque do Fluminense melhoraria para o próximo ano, para a próxima temporada. Seria um ataque mais confiável com a chegada do Gilberto e com a chegada do Elkson. Mas não que o Cano seja um jogador ruim. Eu acho que tem muita utilidade, sabe fazer gol, bate de primeira, jogou numa equipe vascaína muito fraca e mesmo assim conseguiu aparecer e fazer bastante gols, mesmo com a equipe bem abaixo da média. Então é um bom jogador, mas eu acho que no momento, resumindo tudo, nas contratações que chegaram, Pineda, Cristiano, que estão para chegar, acho que chegaram, que é o William Bigode e o Felipe Melo, eu acho que o Fluminense ainda precisa qualificar muito a equipe. Precisa chegar jogadores em posições chaves, como na lateral direita e na armação do jogo, e principalmente na posição de atacante, de lado e centroavante. O Fluminense ainda precisa se reforçar. Ainda tem uma galera que não confia no goleiro, que eu tô nessa galera aí. Acho que o Fluminense também deveria contratar um goleiro experiente, pegador de pênalti. Então o Fluminense ainda precisa se reforçar, e reforçar muito, e acelerar esse processo de contratação. No momento, eu não estou muito confiante para a próxima temporada, mas essa semana será decisiva. Pode ser que alguns nomes, algumas novidades surjam, alguns nomes que estão sendo negociados na surdina e que o torcedor, os influenciadores, os jornalistas não saibam, essa informação esteja ali no núcleo dentro do Fluminense, que ainda não vazou, e a minha esperança está nisso, nesses nomes que ainda não vazaram e que o Fluminense ainda está em negociação em aberto com esse jogador. Vamos ver se alguma novidade surge durante essa semana, porque nesse momento eu acho que a equipe não melhorou com relação ao ano de 2021. Acho que ainda precisam chegar jogadores para fazer com que o elenco de 2022 seja mais qualificado e haja uma melhora em comparação ao ano que está passando, que está acabando agora. Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui!